Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta a esse canal para mais uma parte do Papo Terapia, que é uma continuação daqueles que eu estou falando sobre o toque. No vídeo de toque, eu disse para vocês que o toque não era só toque, que ele englobava TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, fobia, pânico, não é mesmo? Então, e aí, depois de passar alguns vídeos, eu voltei a falar sobre isso, e aí, a partir do momento que eu falei sobre TAG, eu vim falando sobre os outros transtornos. E hoje nós vamos falar de fobias. Sim, fobia como um transtorno, como parte do toque, como parte de um transtorno de ansiedade. Então, a fobia, ela afeta muita gente, infelizmente, e eu não sei se vocês sabem disso, mas os brasileiros estão no topo da lista dos países que tem mais gente com fobia e transtorno de ansiedade. Infelizmente, esse dado foi o que eu encontrei pesquisando sobre. Então, nós vamos falar algumas coisas sobre a fobia nesse vídeo e eu espero que ajude vocês de alguma forma. Vamos lá? Então, eu tô com uma colinha aqui, então invariavelmente eu vou olhar para baixo na minha colinha, claro, porque eu não quero passar nada que seja irresponsável para vocês, tá bom? Então, o que é fobia? Fobia é um medo exagerado. Então, para discernirmos melhor, o medo é um fator normal, natural do ser humano, que ele é como se fosse um filtro, né? Sem o medo, uma pessoa pode se jogar aí de uma altura. E com o medo, ela evita que algumas coisas perigosas aconteçam com ela. Acontece que a fobia é um medo exagerado, exacerbado, e muitas vezes, né? Como é um transtorno de ansiedade, é algo que parece irracional. A pessoa não tem controle sobre aquilo. E isso pode ser tanto medo de animais, coisas ou situações. E acaba afetando no lado social da pessoa, porque a pessoa que tem fobias, ela começa a evitar de ir a certos lugares, de fazer certas coisas por conta da fobia. Então, todo transtorno, né, todo o pacote do transtorno obsessivo-compulsivo, ele acaba dando uma alterada no fator social, na parte social da pessoa, né? Porque todas as pessoas que têm algum tipo de transtorno têm um constrangimento, então elas evitam alguns eventos sociais. E isso é muito triste e é por isso que nós estamos aqui. Aliás, todo o autoconhecimento traz uma libertação, né? Então, muitas pessoas são curadas somente por conhecerem. Eu costumo dizer que quando a pessoa assume que ela sofre de alguma coisa, ela já está 50% curada. E hoje nós estamos falando de fobia, então nós temos aqui vários dados, né, coletados por mim para falar com vocês sobre fobia. E esse desenvolvimento de fobias, ele pode estar ligado à genética ou às situações que ocorreram, tanto na infância como no início da adolescência. Então, isso costuma afetar um pessoal mais jovem. Então, com essa aceleração da vida moderna, né, algumas fobias novas vêm surgindo, porém está acontecendo muito de elas serem tidas como medos bobos, e isso constrange ainda mais e faz a pessoa se isolar.
né? Então, quando ninguém dá atenção para uma fobia, aquela pessoa que sente a fobia, ela começa a se sentir constrangida ou de falar sobre, ou de pedir ajuda, acaba não pedindo. E o que pode acarretar? Não sei se vocês sabem desse dado estatístico, mas a probabilidade de quem tem fobia cometer suicídio é de 60% mais. Fora isso, quem tem fobia pode estar associado a outros tipos de transtornos. Normalmente, a fobia é mais um transtorno que a pessoa tem, né? Normalmente não é só fobia, ela vem acompanhada de outras coisas. Aqui eu tenho uma lista de fobias que pode ajudar vocês a identificarem algumas coisas. Então, temos aqui a acrofobia, que é caracterizada pelo medo irracional de altura. E pode ser causada por diversos fatores, como instinto de sobrevivência exacerbado ou experiências traumáticas. Agora, a aerofobia. Então, diferente do que a gente pensa, que quem tem medo de altura que não voa de avião, a aerofobia é um medo específico de voar de avião. E, gente, existem muitas pessoas que têm essa aerofobia e deixam de curtir férias, deixam de aceitar vagas de emprego por conta disso. É aí que a gente vê que é realmente um transtorno, porque a pessoa deixar de receber algo, né, como um presente por conta do medo, realmente é uma fobia. Agorafobia. A palavra agorafobia é usada para designar o medo irracional de lugares abertos, fechados ou de multidões, devido a pensamentos de que pode ser difícil se escapar ou de que não terá ninguém por perto para receber auxílio caso apresente sintomas incapacitantes, como pânico ou crises agudas de ansiedade. Nós ainda não falamos sobre o pânico, pode ser que seja o próximo vídeo, mas esse agorafobia, medo de lugares abertos ou fechados com muita gente, é muito característico de quem tem o transtorno do pânico. Aracnofobia é o medo exacerbado de aranha, mas é uma coisa, gente, que dá dó de ver, é um desespero. Existe um filme muito antigo que se chama Aracnofobia. Eu nunca tive coragem de assistir. Eu não sei, se você tiver estômago para isso, talvez seja bom. Claustrofobia, que é a fobia de permanecer em um lugar muito fechado e pequeno. Eu não tenho claustrofobia, tá? Mas tem alguns lugares que eu percebo que são pequenos e que se eu entrar ali eu não gostaria de ficar, né? Então dá uma sensação ruim e estranha. Aí eu fico pensando nas pessoas que têm claustrofobia. Fobia social é o transtorno de ansiedade social. É caracterizado por uma ansiedade ou medo irracional de situações sociais corriqueiras. Esse aqui, gente, eu vou ler mais porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente fala aqui, tá? E pra, de alguma forma, desmistificar alguma crença que a gente possa ter aí com o nosso imaginário. A pessoa teme a ser rejeitada, humilhada ou avaliada negativamente pelos demais. Por isso, esquiva-se de falar em público, de conhecer novas pessoas, de ir a festas, de comer na frente dos outros, de conversar com figuras de autoridade ou até mesmo sair de casa. Com frequência, esse tipo de transtorno se desenvolve na infância ou no início da adolescência, podendo permanecer até a vida adulta se não for tratado. A fobia social causa diversos prejuízos na vida de um indivíduo, pois afeta suas relações sociais, profissionais e amorosas, podendo evoluir para outros problemas de saúde mental, como depressão e abuso de drogas. E olha só, gente, o que eu percebi na hora que eu tava lendo para vocês, eu lembrei de uma coisa, que
com o advento da internet e mais ainda atualmente com a pandemia, eu tenho certeza absoluta que a fobia social cresceu e cresceu muito, porque algumas pessoas que não sabiam que tinham, né, esse problema, esse transtorno, acabaram percebendo, porque na hora de voltar, não gostaram muito da ideia, preferiam ficar. Então, tem as pessoas antissociais, não tem problema. Agora, tem o transtorno de fobia social. Vamos nos atentar. Glossofobia. Apesar de ser um grande desafio, muitas pessoas conseguem vencer a ansiedade de apresentar trabalhos ou fazer apresentação na frente de uma plateia. Mas quando essa situação é paralisante e causa medo persistente, é um alerta para o diagnóstico de transtorno mental. Então, é o medo de apresentar algo em público. Olha, gente, esse é um medo muito comum, até nas pessoas que não têm medo. Eu tava contando esses dias para umas pessoas que estavam comigo que uma das vezes que eu tive que apresentar um trabalho de conclusão de curso de pós-graduação em administração, me sumiu da cabeça a palavra aplicação. Aplicar dinheiro. Sumiu da minha cabeça e assim, foi um pânico. Eu lembro direitinho até a roupa que eu tava, para vocês terem ideia de como ficou marcado para mim. Eu não faço ideia por que isso aconteceu. Claro que eu tava nervosa diante de uma bancada de altos executivos, né? Mas me sumiu uma palavra que eu sei falar comumente. Eu imagino a pessoa que tem fobia, que desespero. Hematofobia. Hematofobia ou hemofobia é o nome dado à patologia psicológica apresentada por pessoas que têm medo exagerado e irracional de ver sangue. Olha, eu não sei se eu tenho fobia, mas eu tenho pavor. Odiofobia, medo irracional de... Ai, desculpa, gente, não é odiofobia nada. Ofidiofobia, medo irracional de cobras ou serpentes. Assim como a aracnofobia, esse é um dos transtornos de ansiedade mais comuns envolvendo animais. É verdade, gente. Eu nunca vi uma cobra de perto, eu não sei o que eu faria. Tripofobia. Apesar de parecer inusitado, a aversão a padrões irregulares ou agrupamentos de pequenos buracos ou saliências atinge cerca de 15% da população. Segundo uma pesquisa realizada na Universidade Emory, nos Estados Unidos, a tripofobia está mais relacionada à emoção de nojo do que de medo. Sabe o que é isso, tripofobia? É a aflição e a fobia de ver coisinhas pequenininhas juntas. Eu tenho aflição, não tenho a fobia, mas eu tenho aflição de ver coisinhas, bolinhas pequenininhas juntas. Então, quais são os principais sintomas da pessoa que verdadeiramente tem fobia? Tontura e vertigem, náusea, tremores, calafrios, formigamento pelo corpo, sudorese intensa, dor de cabeça, tensão muscular, diarreia, aumento de frequência cardíaca e palpitações, boca seca, dificuldade para respirar. Há também sintomas psicológicos como preocupação excessiva, fixação nos problemas, irritabilidade, dificuldade para dormir, desorientação, confusão mental e medo de perder o controle, de enlouquecer ou de morrer. E como que se trata a fobia? Fobia é um fator mental, um transtorno mental incapacitante, né? E deve ser tratado por especialistas a fim de trazer mais qualidade de vida. Então, o tratamento não medicamentoso é a psicoterapia e o tratamento medicamentoso normalmente é indicado por psiquiatras. Então, nós terminamos aqui o nosso vídeo de fobia. Eu espero que tenha sido de utilidade para vocês. Desculpem o tempo, ficou
muito longo, mas estamos aqui para ajudar, para colaborar e para fazer vídeos úteis e que todos possamos ser libertos de todos os transtornos mentais, transtornos comportamentais, que possamos ajudar cada vez mais as pessoas à nossa volta a serem libertas. Eu acho que é essa a minha missão no mundo. É disso que eu gosto. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.